Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson. Nesse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma mistura e falar um pouquinho do que foi a coletiva de imprensa do John Green aqui no Rio de Janeiro e falar minhas considerações, minhas impressões sobre Cidades de Papel, que é o filme, o mais novo filme do autor, que ele veio lançar aqui no Brasil. Então vou contar um pouquinho de como foi, de como é essas coletivas, essas coisas que acontecem. Eu sempre falo pra vocês um pouquinho do off, né, do que vocês não veem dos blogs. E vou falar o que eu achei do filme, enfim, comentar um pouco disso, tá bom? Bora começar então? Todo mundo que me acompanha aqui no blog sabe que eu não sou fã do autor. Não sou, eu já tentei ler alguns livros dele. E sempre que eu começo, nunca me empolga pra continuar. Só teve um livro que eu realmente abri mão e eu não queria ler, que foi A Culpa é das Estrelas, tá? Por que eu tô falando isso? Porque A Culpa das Estrelas eu não queria ler porque eu falei, cara, é livro triste, alguém vai morrer no fim e eu não quero. Então eu não li o livro, eu não vi o filme. Mas os outros livros do autor eu sempre tentei ler, afinal de contas tem tantos fãs, tem tanta gente falando bacana do autor. Eu falei, cara, eu tenho que dar uma chance. Até pra gente criticar qualquer coisa, seja ela positivamente ou negativamente, a gente precisa pelo menos começar a ler, ou ver, enfim. E toda vez que eu começo um livro dele, eu não me empolgo, eu chego no primeiro, no segundo capítulo, no máximo, eu não me empolgo pra continuar. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu falei, cara, vou assistir o filme, de repente, pelo filme, eu posso achar legal, posso achar interessante e volto pra leitura. Não é sempre assim que funciona, né, mas às vezes, por que não, né, vale a tentativa. Como é que foi essa coletiva de imprensa, como é que foi essa brincadeira aqui do John Green no Brasil, principalmente aqui no Rio? Ele veio lançar Cidade de Papel, que é o novo filme dele. Então teve o ver o filme e depois ir até a coletiva. No dia seguinte, foram 2 dias para nós do blog. O blog foi convidado porque o blog é parceiro da editora, mas o evento não foi organizado pela editora. A editora é a Editora Intrínseca, é a casa do autor aqui no Brasil. Eu acho que, exceto por Quem é Você, Alaska, que se eu não me engano os direitos já foram comprados pela Intrínseca, todos os outros livros do autor são da Intrínseca. Então, óbvio que a editora está no meio disso, a editora fez ação promocional, enfim, a editora tem um contato muito bacana com os fãs e com o pessoal que posta sobre o John Green. Então ela fez esse convite para os blogs parceiros dela. E a condição era que tinha que ir nos dois, então tinha que assistir o filme e tinha que ir na coletiva. Beleza, vamos lá. Pra mim, no meu entendimento, era uma vez só todo mundo ia assistir o filme. Depois que eu descobri que a gente foi assistir que foi na terça, e depois na quarta-feira ia ter de novo a pré-estreia, a premiere mundial, né? Então assim, eu já comecei não entendendo por que teve essa diferenciação. O evento foi organizado pela distribuidora do filme, né, pela Fox, então foram eles que organizaram, não foi a Intrínseca. A Intrínseca tem uma participação por ser editora, enfim, mas não era organizado pela editora. A primeira cabine de imprensa foi num dia de semana, à noite. Geralmente as cabines de imprensa elas são pela manhã, e foi num shopping, tem muito movimento aqui no Rio. Era de noite, gente, era depois do trabalho, as pessoas estavam indo no cinema. Isso eu achei que foi um pouco desorganizado, porque como tava misturado e ninguém veio com roupa dizendo, eu não sei o que, ou tinha um espaço que você poderia dizer, não, aqui vai ficar todo mundo separado, a princípio tava todo mundo misturado. Quem ia assistir a cabine e quem ia assistir o filme normal do cinema. Tanto é que eu lembro assim que na sala comigo teve gente que entrou por engano na sala e saiu porque não era o filme que queria ver, né? Mas eu imagino que se de repente a pessoa fosse fã mesmo do autor ou do livro, com certeza ela ia ficar. Então foi um pouco, eu sei lá, esperava mais organização. Por que até falo disso? Porque assim, o blog já foi em outras coletivas, em outras brincadeiras desse tipo, que sempre é patrocinado pelas editoras. E eu acho que é porque a editora, não vou dizer que conhece todos os parceiros, mas ela sabe, você acaba conhecendo quem é o responsável da editora. É muito mais fácil você chegar até eles e falar, eu sou a fulana, eu sou a Andy do Mon Petit Poisson, eu sou a fulano, o fulano do ciclano. É mais fácil você se dirigir, e sem contar que as pessoas são fãs do autor, então acaba sendo uma coisa meio que
vou dizer assim, intimista, mas uma coisa mais amigável. Não é uma coisa formal, né? Não é aquela parada assim, tá, não sei o quê. É uma coisa meio bate-papo, então sempre foi muito bacana. Eu já fui a algumas coisas que eram, vamos dizer assim, era exclusiva pelos blogs, ou até o pessoal ia, mas tinha esse bate-papo, ninguém tava ali trabalhando, né, pra isso. Então tem uma diferença, sim, de quando você vai assistir com pessoas que estão fazendo o trabalho dela. E o jornalista, crítico de cinema, ele tá fazendo o trabalho dele. O trabalho dele é ir assistir o filme e falar se é legal, se não é, enfim, né? E passar essa opinião pro público da revista, né? Da revista, do jornal em questão. Não é o meu caso. O meu caso, eu tava ali, vou passar também a opinião pra vocês, mas eu não trabalho com isso, né? Isso aqui vamos dizer assim, é algo que eu comento no blog pra vocês falar, poxa, a Andy é gente como a gente, né? Ela não é uma crítica de cinema, ela é uma pessoa que vai no cinema como eu também vou e deu a opinião dela. Então, tem essa diferença sim, quando é uma coisa mais voltada para blog, uma coisa mais informal e uma coisa mais formal. Falando nisso, vocês vão ver que todo mundo que foi vai poder começar a falar disso agora, porque a gente assinou que não podia falar antes, enfim, então teve essa responsabilidade de não poder divulgar as coisas do filme. E no dia seguinte, pela manhã, ia ser a coletiva de imprensa. Então a coletiva de imprensa é aquela coisa bem fechada, o horário, foi mais ou menos uma hora e pouquinho. E a maioria das perguntas foi relacionadas aos jornalistas. Não que a gente não pudesse fazer pergunta, não foi isso, tá, gente? A gente podia fazer pergunta sim. Só que eu acho que foram umas 10 perguntas, mais ou menos. E acho que umas 2 ou 3 foram relacionadas a blogs, que pra mim foram as mais legais. E as outras foram relacionadas a um pouco a relação do autor. Por quê? As perguntas só poderiam ser feitas relacionadas à Cidade de Papel. Não podiam ser feitas perguntas de outros livros. Então, o que eu achei? O pessoal do blog, que era blogueiro, que levantou as perguntas, elas foram perguntas mais interessantes porque tentaram abranger tudo. Eu acho que o pessoal jornalista, alguns me deram a impressão de que não tinham ido assistir o filme. Ou seja, só iam assistir nessa premiere que ia ser no mesmo dia da coletiva. E aí foi até porque eu estranhei. Eu falei, cara, por que tem dois dias pra ver o filme e a coletiva é no meio dos dois? Seria muito mais fácil, sei lá, de repente o filme ser um dia, né, ou ter sido de manhã, ou outra noite, a coletiva no dia seguinte, pra justificar isso, sabe? Mas enfim, não fui eu que fiz o horário, não vou entrar nesse mérito. Então as pessoas ficaram muito mais ligados à relação John Green escrever para adolescente, falou um pouco do filme dele e como é que foi, assim, para ele falar um pouco do que é o Cidade de Papel e por que essa questão, falou um pouco dos filmes, de como foi o set de filmagem, até porque o ator principal também estava na coletiva, né? O que eu posso dizer isso é o seguinte, o John Green, ele me surpreendeu muito, ele é uma pessoa muito simpática. Ele realmente respondeu todas as perguntas muito bem. Ele não fez aquela coisa monossilábica, sabe? Ah, o seu filme não sei o que, aquelas perguntas não. Porque se vocês tiverem acesso, provavelmente vários canais colocaram os vídeos das perguntas. Vocês vão ver, ele responde mesmo. As respostas dele são enormes. Ele não fez aquela coisa que você leva 3 horas fazendo a pergunta. Então, porque eu acho que sim. Não, ele responde, ele sempre disse que a pergunta era bacana. Eu achei isso muito legal da parte dele. Essa coisa de positiva para ele conhecer. E um dos motivos dele ter vindo, aliás, fazer essa premiere aqui no Brasil foi porque vocês, de modo geral, né, são talvez fora dos Estados Unidos, o Brasil é um dos grandes públicos dele. Então ele veio conhecer quem são essas pessoas que são fãs dos livros dele. Eu achei isso muito legal, gente. Porque, sério, pra mim, mostrou que não é um autor que ele vende o livro, vende a publicação e fala, beleza, porque lá no, sei lá no PQP do mundo, o livro tá vendendo bacana, tal, não fala inglês, então não vou. Não, ele veio de boa. Ele tava ali na coletiva mó legal, as pessoas botando o fonezinho pra poder ouvir a tradução simultânea, sabe? Não foi, nenhum momento se mostrou essa coisa arrogante ou que não tá interessado. Então isso pra mim foi uma surpresa muito positiva. Eu não sei se isso tem a ver pelo fato dele ter um canal também, que bomba o canal dele, tal, mas não me pareceu uma coisa montada, então me pareceu uma coisa
muito dele. E eu achei isso muito bacana, porque a gente sabe que não é porque a pessoa é famosa que ela é legal, né, gente? Não vamos entrar no mérito de nomes nem nada disso, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Talvez as pessoas que não morem nesse eixo Rio-São Paulo não estejam acostumados com artistas, principalmente a gente aqui no Rio. Praticamente, assim, em alguns shoppings, em alguns locais, a gente sempre encontra artista. E nem sempre eles são tão receptivos, né? Então, assim, o John Green foi uma pessoa muito receptiva. Isso pra mim foi muito positivo. Eu realmente fiquei com uma boa impressão dele, que eu não o conhecia, tá, gente? Não conhecia mesmo, assim, de entrar no canal, de acompanhar. Eu acompanho, mas uma coisa mais de longe. Então, isso foi um positivo. Ele falou dessa ideia de Cidade de Papel. Por que ele escreveu o livro, essa coisa do quem é esse personagem, né, das pessoas de papel. E ele falou que ele morou em Orlando e ele fala que a cidade é fake pra ele, né? Aliás, é da Disneyland, é uma cidade montada. Então, durante muito tempo na adolescência dele, ele fala dessa sensação de que as pessoas iam pra Disney pra viver uma vida, né, um sonho, porque é uma pausa sempre que a gente viaja, né? Você viaja e fala, meu Deus, eu estou no lugar. Então, assim, pra gente que mora longe dos Estados Unidos e principalmente longe pra Disney, a Disney é um sonho quase inalcançável. E depois a gente volta pra nossa realidade. Só que pra ele a realidade era ir na Disney, né? Era viver nesse lugar que as pessoas criavam pra outras pessoas. Então ele contou um pouquinho disso, eu achei muito legal isso. Esse quase, não vou dizer um ódio à Disney, ele falou que não gosta, mas foi engraçado ele falando isso lá. Da cidade, então por que ele tem esse sentimento das pessoas serem de papel, ser uma coisa meio fake, de você não viver, né, você, como se fosse uma coisa montada, é o que eu brinco, né, da casa de revista, aquelas casas não existem. Então foi legal ver esse outro lado do autor. Uma coisa que eu gostaria mais é que se talvez fosse a editora que tivesse trazido, a gente ia poder falar de todos os livros do autor, a gente teria outras perspectivas. Né? Como foi a distribuidora, a gente falou muito de Cidade de Papel. Esses links aí de sempre falar de adolescente, livro, então eu acho que no final, apesar de eu ter conhecido um pouco mais o autor, a gente não saiu muito disso. Né? A gente acabou ficando sempre nas mesmas perguntas. Por mais que seja uma coisa diferente, eu acho que acabou sempre ficando aquelas mesmas perguntas do tipo, por que você escreve para adolescente? Você acha que adolescente é isso? Não sei o que, sabe? Aí fala desse filme e volta, e enfim, como é que foi? Sabe? Eu acho que ficou muito repetitivo nesse fato de você, às vezes, não poder abrir uma canja maior, vamos dizer assim, sendo que o autor tem muitos livros publicados, né? Esse não é o primeiro livro dele, inclusive não é o primeiro livro dele que vira filme. Acho que também não vai ser o último, né? Não sei, gente, eu tô especulando, tá? Não tô falando que eu li em algum lugar nem nada disso, não. Mas assim, o primeiro livro dele fez muito sucesso no cinema. Esse segundo com certeza vai fazer. É óbvio, né? Que se eu também fosse alguma coisa ligada a filme, a produtora, enfim, eu também ia escolher mais um livro pra fazer virar filme, gente. Porque é claro que vai ser sucesso. Então, foi um pouco dele. Então, esse foi um dos motivos dele ter vindo. As respostas dele sempre enormes, sempre bacanas, sempre muito sorridente. E uma pessoa muito atenciosa. Então, assim, nesse ponto ele me ganhou bastante. Porque, sério, eu fiquei feliz. Eu acho que as pessoas podem falar, mas você não é fã, que não sei o quê. Eu fui lá pra conhecer o autor, pra ver quem era ele. E pra poder ver o filme e falar, cara, será que o livro dele é livro ou é livro-filme? É um livro que a gente realmente não quer que vire filme? Ou é aquele que eu falo, cara, não vou ler não, mas sempre que tiver um filme do cara eu vou assistir. Me interessa. Então eu fui nessa expectativa e eu acho que isso é bacana para os fãs. Eu acho que é muito legal, porque eu sei, né, do mesmo jeito que vocês ficaram horas lá para conseguir o autógrafo dele, eu já fiquei com outros autores e é muito ruim quando a gente chega e o autor não dá atenção pra gente. E do mesmo jeito, quando o autor é simpático, às vezes você fala, cara, preciso terminar de ler esse livro porque o autor é mega simpático. Então tem um pouquinho disso. Bom, isso foi o que rolou na coletiva aqui no Rio. Foi bacana, tá? Foi legal, apesar de ter sido uma hora, foi super corrido, quando você vê já acabou. Foi simpático, enfim. Ele autografou alguns livros assim muito rapidamente, o pessoal da distribuidora tava segurando, tava cercando muito ele, mas ele realmente briga pelos fãs, sabe? Ele vai, ele assina, quer nem saber. E aí, falar agora do Cidade de Papel, né? Que foi o filme, que foi essa pré-estreia, que foi a cabine de imprensa que o blog também foi assistir. Bom, vou falar que assim, analisando o filme, lembrem,
Eu não li o livro, eu não sei o final, eu nem sei se o final é diferente do que tá no filme. O autor disse que o filme ficou melhor que o livro, então entendo eu que eu não preciso mais ler. Mas brincadeiras à parte, não vi uma comoção tão grande de uau, livraço, não. O filme é bem simples, o filme é bem high school americano mesmo, bem sessão da tarde. Um filme que fala do Quentin e a Margot. Eles se conhecem quando eles são pequenos. E a Margot sempre foi aquela coisa meio espertinha, né? Durante um tempo eles se afastam. E aí eles só vão meio que se encontrar, né, já no final da adolescência, quase virando pra faculdade. Na verdade, a história acontece praticamente nesse, vamos dizer assim, no último semestre antes deles saírem do segundo grau e ir pra faculdade. A Margot sempre foi aquela que sumia e a vida dela é aquela coisa que todo mundo especula o que ela estava fazendo. Ela é a cool, ela é a legal, ela não é líder de torcida, pelo menos no filme não dá essa impressão, mas ela é aquela que todo mundo quer andar com ela. Então ela é a popular da escola e ele meio que fica sentido nisso, de ter se afastado da menina, de não estar com ela, e sem contar que ele é meio que apaixonite dele. Então a história vai contando um pouco disso, né? Quem são essas pessoas, a escola, não sei o quê. Até que a Margot resolve, vamos pensar assim, ela faz uma situação, acontece uma coisa na vida dela e ela some. E no que ela some, ele acha que, cara, eu tenho que ir atrás dela, entender por que ela sumiu, né? Acontecem coisas um pouquinho antes dela sumir na vida dele e ele vai atrás dela. E ele começa a procurar essas pistas que ela sempre deixa, enfim, né? Até que culmina numa grande road trip, que é a busca dessas cidades de papel. Essas cidades de papel, elas não existem. Elas são, vamos dizer assim, para os cartógrafos botarem que são direitos autorais. Eles criam cidades fictícias nos mapas que eles fazem. E se você copia, né, vamos supor, eu tenho um cartógrafo e tem outro. Aí se eu vou lá e copio do outro, o cara vai saber que o meu é cópia, porque ele criou aquela cidade, não existe. Aquela cidade não existe no mapa. Então cada um vai criando umas cidades. Isso, então some nessas cidades de papel, né, que título do livro, e aí, enfim, toda aquela busca do quem sou eu, quem eu vou, pra onde eu vou, o que eu quero fazer da minha vida, aquela coisa bem adolescência, gente, não vamos fugir disso não. Então assim, não foi um filme que eu uau, me abalou, não, foi um filme muito sessão da tarde, foi um filme que eu esperava mais. Tem alguns momentos engraçados, achei algumas coisas bem chatas, mesmo num filme. Eu ficava pensando assim, gente, se isso foi chato no filme, imagina ler uma coisa arrastada, assim, uma coisa chata. A gente sempre, lembrando que no filme sempre se tira o melhor do livro, né? Pelo menos é essa ideia dos filmes que eu fui ver, sempre foi isso, tá o melhor do livro ali. Então eu acho que pra quem é fã, é óbvio, vocês vão assistir, independente de eu falar se foi legal ou não, óbvio que vocês vão assistir. Mas eu acho que pra quem de repente tá na mesma situação que eu, nunca leu nada do autor, ou se leu também não achou que foi tudo isso, é um filme que eu acho que ele é muito visual. Ele é legal pra assistir, 1h30 você aguenta, fala, maneiro, tchau, saí do cinema e vou embora. Mas eu não vejo como um filme que você fala, meu Deus do céu, vai mudar a minha vida. Não, ele é muito repetitivo com muitas outras coisas que a gente já viu em outros filmes ou até em outros livros, não necessariamente do autor, né? Então eu acho que assim, talvez algumas coisas tenham sido modificadas em relação ao livro, com certeza, mas não foi algo, sei lá, eu acho que eu esperava muito mais, gente. Eu acho que vocês falam tanto dos livros do autor que eu imaginei o filme junto com o livro, sabe? Pode ser uma coisa ruim, eu sei que expectativa é uma meleca, já falei pra vocês, né? Eu falo pra vocês e às vezes, por mais que eu fale, eu também acabo deslizando nisso. A gente vai com muita sede ao pote, as pessoas comentam maravilhas das coisas, então é óbvio que eu também fui esperando falar, cara, de repente eu preciso ver. Então eu acho que eu já descobri que o autor pra mim é um autor livro-filme. É aquele que se tiver uma série eu vou ver, se tiver um filme eu vou ver, mas eu acho que os livros não são muito pra minha pessoa. Eu acho que talvez pra mim ele continua nessa meia vibe de eu começo a ler, não me empolgo muito e deixo pra lá. Mas valeu a assistir o filme, indico, eu acho que é legal, vale assistir, mas não esperem um filmaço. O filme é bem bobinho, o filme é simples, gente. Eu acho que é essa pegada meio adolescente, do que a gente quer ser, a gente vai se mudar, amizade versus romance, entendeu? Não fugiu muito das escolhas.
Então foi mais simples do que eu esperava. Então é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fazer essa dobradinha aí da cabine de imprensa mais Cidade de Papel aqui no blog. Se vocês curtiram, dê um curtir. Se você não está inscrito no canal do blog, se inscreva. E vai ter mais vídeos vindo por aí. Espero que vocês tenham se divertido. E claro, não esqueçam de passar nas redes sociais do blog, no Facebook, no Instagram e no Twitter, para vocês saberem um pouquinho mais aqui do Mon Petit Poisson. Super beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.